Prezadas alunas, prezados alunos, vamos analisar agora uma questão sobre ética. Eu vou ler um pouco de teoria e depois vamos partir para a resolução de questões, como sempre temos feito. A ética nos concursos públicos ela é mais comum nas provas de alguns tribunais, alguns órgãos do Poder Executivo e empresas estatais. As provas costumam abordar dois decretos especialmente, os decretos federais 1131 de 94 e o decreto 6.029, que valem apenas para o Poder Executivo Federal, mas são cobrados em outros concursos sim. Códigos de ética próprios, quando não se trata de concurso do Executivo Federal. Atos e sanções da Lei 8.429 de 92, a LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Por isso que eu falo, a semelhança entre ética e direito administrativo é muito grande, então não pode se perder questões de ética, por favor, na prova. A gente tem que gabaritar, ok? Deveres e direitos do servidor estatutário da Lei 8.102 de 90, no caso federal, também serão analisados em questões que vamos fazer aqui à frente, tá? E como estudar ética para concursos? É muito simples. Ler qualquer conteúdo sobre ética e ter uma noção do seu conceito é sempre bem-vindo, como em qualquer lei seca. Conhecer muito bem o Estatuto de Ética, decreto, resolução, etc., que for cobrado na prova, pois as questões costumam ser uma mera reprodução literal. Ou seja, é interessante você sempre ler, como eu acabei de falar, e reler antes da prova, revisitar, se possível, umas 3 ou 4 vezes para memorizar. Não existe uma jurisprudência, uma discussão doutrinária a respeito de ética, o que facilita muito. Caso esteja no seu edital, é interessante você dar uma especial atenção às regras de improbidade administrativa e no Estatuto dos Servidores, no tópico próprio. Fica essa dica. Outra questão interessante é a avaliação que pode cair ipsiliteris sobre o conceito de ética. O termo ética deriva do grego ethos, caráter, modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, pois evita que alguém seja prejudicado. Nesse sentido, embora não possa ser confundida com as leis, ela está relacionada com o sentimento de justiça social. A ética ela é construída por uma sociedade com base nos valores históricos culturais. Do ponto de vista da filosofia, a ética é um modo que se estuda os valores, os princípios morais de uma sociedade e de seus grupos. Nós estudamos na faculdade, por exemplo, antigamente você caminhava e num deslocamento simples você poderia ser agredido. Então, a evolução do direito é para que a discussão de ética e moral ela passe a ser mais ampla e, de certa forma, os indivíduos sejam protegidos pela abrangência desse conceito de ética. Nós temos, por exemplo, assim, as pessoas geralmente caracterizam a própria conduta e a de outras pessoas empregando adjetivos como bom, mal, certo e errado. A ética investiga justamente o significado e escopo, o comando desses adjetivos, tanto em relação à conduta humana, como em seu sentido fundamental e absoluto. Eu vou dar como exemplo o que é moral nas famílias. As pessoas, por exemplo, têm o hábito de se reunirem aos domingos e falarem sobre a Bíblia, algumas praticam orações antes do almoço, do jantar em família, e outras, por exemplo, lavam as mãos, que é uma questão de moral da família. Você pode até dizer, não, mas é uma questão sanitária. Mas dentro das famílias as pessoas não estão olhando, não existe uma fiscalização sanitária. Então essa diferenciação é interessante entre ética e moral. A moral seria algo mais de acordo com a família. Tem famílias, por exemplo, nada contra o país de ninguém, adoro, por exemplo, famílias italianas, conheci pessoas assim que era normal, era vírgula, por exemplo, falar palavrão. Inclusive na preparação do almoço, durante o almoço, e tudo bem. Expressões, inclusive, né, se você traduzir ao pé da letra, eram xingamentos a Deus. E as pessoas não tinham aquela intenção, era uma maneira de se comunicar. Mas isso ficava na família, óbvio. A pessoa, por questões de ética, não ia no ambiente dela profissional expressar com aquela veemência toda, né, com aquele gestual todo enfático, como é característico das queridas famílias italianas. Mas um outro conceito de ética
vem do grego ethos e significa aquilo que pertence ao bom costume, costume superior, ou portador de caráter, princípios universais, ações que acreditamos e não mudam independentemente do lugar onde estamos. Diferencia-se da moral, pois enquanto esta se fundamenta na obediência e costumes e hábitos recebidos, a ética, ao contrário, busca fundamentar as ações morais exclusivamente pela razão. Aí aqui nós podemos entrar numa discussão, por exemplo, um livro muito importante na fundamentação da construção jurídica de um bom estudante é a Ética Nicômaco. Mas nós não vamos aqui discutir a ética aristotélica, né? O Aristóteles escreveu para o filho dele, Nicômaco, um livro cujo título eu recomendo que leiam, um livro que é interessante ler e reler, Ética a Nicômaco, onde Aristóteles preconiza o melhor estudo possível para entregar um ótimo cidadão à sociedade. Mas o que a gente precisa aqui, visando a prova, porque a gente tem um vasto conteúdo para varrer, para passar, é, por exemplo, o mínimo necessário para acertar. Então eu vou focar aqui, ó, ética e moral. No decorrer da história do pensamento, a ética se tornou cada vez mais um assunto rico, complexo e abrangente. Com a expansão da filosofia, em especial o pensamento sobre a ação, foi preciso distinguir os termos ética e moral. No século XX, o filósofo espanhol Adolfo Sánchez Vázquez cria uma famosa diferenciação entre os dois conceitos. Para ele, o termo moral se refere àquela pessoa que faz da sua própria ação o que julga certo. Já o termo ética é para um estudo dos discursos morais, bem como os critérios para valorar e padronizar as condutas numa família e numa sociedade. Então dá para a gente dizer que o conceito de ética ele é mais abrangente que o conceito de moral. Então, por exemplo, a ética e moral são temas relacionados sim, mas são diferentes. Porque moral se fundamenta na obediência a normas, costumes ou mandamentos culturais, hierárquicos ou religiosos. E a ética busca fundamentar o modo de viver pelo pensamento humano. Na filosofia, a ética não se resume à moral, que geralmente é entendida como costume ou hábito, mas busca a fundamentação teórica para encontrar o melhor modo de viver, a busca do melhor estilo de vida. A ética abrange diversos campos, como antropologia, psicologia, sociologia, economia, pedagogia, política e até mesmo educação física e dietética. Nós não vamos abrir abas para estudar cada um desses tópicos. A gente vai focar no que mais cai na prova. Por exemplo, o significado de deontologia. Deontologia, abre parênteses, do grego, obrigação mais ciência, fecha parênteses. Na filosofia moral contemporânea, é uma das teorias normativas segundo a qual as escolhas são moralmente necessárias, proibidas ou permitidas. Se vocês olharem as aulas que eu comentei sobre direito administrativo, o que é para o cidadão é tudo aquilo que não é proibido. E para o Estado, para a administração, tem que estar escrito, tem que estar positivado. É tudo aquilo que é registrado. Portanto, inclui-se entre as teorias morais que orientam nossas escolhas sobre o que deve ser feito, ou ainda parte da filosofia que trata dos princípios, fundamentos e sistemas de moral. O termo foi introduzido em 1834 por Jeremy Bentham para referir-se ao ramo da ética cujo objeto de estudo são os fundamentos do dever e as normas morais. É conhecida também sob o nome de teoria do dever. Então, se aparecer na sua prova deontologia ou teoria do dever, você tem que saber que está certo. A deontologia também pode ser o conjunto de princípios e regras de conduta ou deveres de uma determinada profissão, ou seja, cada profissional deve ter a sua deontologia própria para regular o exercício da profissão e de acordo com o código de ética de cada categoria. Por exemplo, para os profissionais da deontologia são normas estabelecidas e para uma correção das suas intenções, das suas ações, dos deveres e princípios a serem desempenhados durante o exercício profissional. A ética no serviço público é um tema importante, pois está diretamente relacionada com a conduta dos funcionários que ocupam cargos públicos. Tais indivíduos devem agir conforme um padrão ético, exibindo valores morais como a boa-fé e outros princípios necessários para uma vida saudável no seio da sociedade. Um profissional que desempenha uma função pública deve ser capaz de pensar de forma estratégica, inovar, cooperar, aprender
e se desprender, quando necessário, de certos vícios. Elaborar formas mais eficazes de trabalho, mas infelizmente os casos de corrupção no âmbito do setor público são frutos de profissionais que não trabalham de forma ética. Infelizmente, isso é muito comum e de certa forma até ficou banalizado em nossa sociedade. Nós vamos fazendo aqui um fechamento do texto e vamos partir para a resolução de questões. Eu sugiro que vocês refaçam, revisitem essas questões, leiam a respeito, para não perder a questão de ética, que é considerada assim uma prova fácil. Quem não tem ética no seu concurso, de certa forma até está um pouco em desvantagem, segundo muitos professores comentam brincando, e tem um fundo de verdade sim. Vamos partir para uma questão da banca FGV 2025, Ética na Administração Pública, da banca para Cefaz, melhor, não é da banca não, é para a Secretaria de Fazenda do Paraná, Cefaz Paraná, para o cargo de auditor fiscal. A crescente atuação de entidades privadas na execução de serviços públicos reforça a necessidade de estratégias de integridade que considerem os riscos de corrupção nas interações entre Estado e setor privado. No contexto da prestação de serviços públicos por entidades privadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma abordagem estratégica de integridade. Opção A. A fiscalização formal dos contratos administrativos é suficiente para eliminar os riscos de corrupção nas parcerias público-privadas. Vejam aquele tipo de questão de exageração ou de minimização. Então, óbvio que não é suficiente, não é o gabarito. Letra B. A descentralização dos serviços públicos reduz a necessidade de mecanismos de integridade, pois minimiza a atuação direta do Estado. Não, a descentralização não causa essa minimização, como está afirmado aqui, não. Letra C. O aumento da participação do setor privado na prestação de serviços públicos diminui a exposição a práticas corruptas, ao transferir a responsabilidade integral ao parceiro privado. Vejam bem, não é transferida integralmente a responsabilidade. Está errado também, é uma exageração. Letra D. A corrupção, por afetar apenas os agentes econômicos envolvidos, tem impacto limitado sobre o ambiente de negócios e sobre a qualidade dos serviços prestados à população. Esse impacto limitado também não está correto. E, por fim, o nosso gabarito, letra E. A adoção de regras específicas de integridade, prevenção de conflitos de interesse e de usos de tecnologias para transferências são medidas essenciais para mitigar riscos em ambientes de interação entre público e privado. Correto. Vamos partir para uma outra questão, também da banca FGV, que diz o seguinte: FGV 2025 foi para Minas, não é Minas Gerais, é EBSERH, EBSERG. Leia o trecho a seguir sobre a temática ético-moral. O ser humano possui comportamento moral, pois é o único ser histórico, social e prático que transforma conscientemente a natureza ao mesmo tempo e que transforma a sua própria natureza. Sendo a moral um conjunto de termos e regras, um conjunto de normas e regras que regulam as relações das pessoas em uma determinada sociedade, ela não pode ser, por sua vez, uma manifestação eterna e imutável, pois é uma parte do processo de transformação que constitui a história da humanidade e está sujeita a ele, variando historicamente nas diferentes sociedades. Brasil, Ministério da Saúde, Ética Profissional e Relações Interpessoais, Brasília, Ministério da Saúde 2022. Assinale a opção que descreve corretamente o que é exposto no trecho. Opção A. Os valores que orientam a sociedade e a história deveriam ser dados universais da natureza humana. Não é o gabarito. Letra B. As normas morais são as mesmas em todas as sociedades, diferenciando-se na forma como são aplicadas. Também não. Letra C. Embora a natureza humana permaneça imutável, os valores e princípios morais estão em constante transformação. Também não. Letra D. Os comportamentos humanos se modificam ao longo da história
mas os valores morais permanecem os mesmos. Também não está certo. Vamos ver a letra E. As mudanças históricas influenciam diretamente a forma como os valores morais são construídos. Correto, é o nosso gabarito letra E. Pessoal, vamos fazer mais questões para diferentes matérias. Fiquem atentos para estudarem apenas o que cai na sua prova. Eu estou dando um exemplo aqui de uma matéria que cai no CNU. Então eu estava resolvendo questões, por exemplo, para um grupo de alunos que me solicitou na parte do TJ-RJ, não só para técnico como para analista. Então o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é aquela questão, aquele tipo de questões que eu estava resolvendo para aquela banca. Se você vai fazer para o TJ São Paulo, ou TJRS, ou Ceará, cuidado com a banca, com os autores, os doutrinadores que você tem que estudar. É a mesma coisa aqui. Não estude ética se o seu concurso não tem ética. Mas considere-se privilegiado se você vai fazer CNU ou outro concurso para tribunais que tenham a cadeira de ética, ok? Boa sorte, bons estudos. A gente vai se falando, fiquem com Deus.